Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente está em mais um dia, né? Em mais uma aula que nós estamos aqui gravando sobre o módulo controle de estoque. Nós já abordamos alguns temas, alguns conteúdos, nós estamos já aí partindo para quase terminar esse módulo, né? Então a gente ainda tem alguns tópicos e esse é um deles, custo de estoque. Né? Então, o que nós vamos ver sobre o custo de estoque hoje? Então, o custo de estoque, como é e como a gente pode calcular ele, né? Então, a gente tem alguns itens, né, que tem aí, que é, se você tem se perguntado, o que compõe esse custo de estoque total? O que compõe o custo de estoque total? Você acabou de encontrar a resposta. Calcular o custo de estoque, então, ele é fundamental para se ter noção de quanto custa, então, uma parte crítica da operação em supply chain. E é também necessária para conseguir calcular-se assim o lote econômico de compra, o LEC ou EOQ em inglês, o que serve para quando e quanto comprar. Então, para a gente poder calcular os custos total do estoque, faz-se uma soma simples em três variáveis. Então, primeiro nós temos o custo dos pedidos, depois temos os custos do ajustes, depois nós temos também o custo de manutenção e do estoque. Quando nós expressamos, então fica nessa forma. O custo total do estoque igual ao custo do pedido, mais o custo total de ajuste e mais o custo de estocagem, né? Então, nesse custo de estoque que a gente está aqui, nós estamos apresentando primeiro como é a fórmula, né? Como a gente pode calcular. Então, para a gente poder fazer qual é esse custo, a gente tem que calcular. Então, como é o custo de estoque, né? Como calcular e também como a gente pode diminuir o nosso custo de estoque com com essa fórmula. O custo de estoque, então, ele é inevitável em qualquer empresa. Composto por gastos menores, ele pode ser então reduzido consideravelmente com outras medidas certas. Não precisa então ser empresário para saber que o seu negócio, que gasta mais do que arrecada, está fadado ao fracasso, né? Então a gente sabe, né, que qualquer empresa, quando o seu negócio está gastando mais do que está, no caso, ganhando, a gente sabe que essa empresa não vai se manter de pé, ou seja, vai ser um fracasso. Há negócios, então, que eles estão extremamente lucrativos, que por desorganização financeira, então, eles podem quebrar, né? Então, eles podem levar a fechar, levar ao prejuízo, tudo isso. Por essa razão, então, a racionalização dos custos deve fazer parte do DNA, então, da empresa, isto é, especialmente importante no controle de estoque, que lida diretamente com o coração do negócio e deve diminuir-se aos custos, então, com armazenagem. O que seria, então, esse custo de estoque? Nós já vimos sobre custo mínimo, sobre custo máximo, sobre custo médio, sobre os métodos, ou seja, a avaliação dos estoques, né? Então agora a gente está falando daqui desse custo, né? O custo do estoque, né? O custo do estoque que está lá, né, na empresa. Por mais que seja uma despesa única, o custo do estoque, então, ele é a soma de vários gastos, né? Então, são os vários gastos que nós temos nas empresas. Nele, então, estão incluídos
todos os custos que são relacionados à armazenagem dos itens necessários ao funcionamento do negócio. A sua redução, então, é um dos principais objetivos da gestão do estoque. Só que ele vai muito além, então, do custo do aluguel do local, onde você mantém as suas mercadorias, né? Então, o que quer dizer aqui? Que está falando que o custo do aluguel, né, ele vai muito mais além, o lugar onde você fica guardado as suas mercadorias. O cálculo do custo do estoque, ele depende de muitas variáveis, né? Então, não depende só desse local, que é onde está armazenado, né, do aluguel desse local. Algumas das quais sequer estão sob o seu controle. Então, tem algumas coisas que não estão, né, ao nosso controle. Nem todas as variáveis que compõem, então, o custo de estoque estão sob o controle do gestor. O custo de estoque global, por exemplo, ele deve ser calculado por meio da soma de custos menores. Para facilitar, então, eles são divididos em alguns grupos. Então, para facilitar toda essa nossa, né, esse nosso cálculo, esse nosso custo de estoque, nós dividimos assim em 3 grupos, que seria o custo de manutenção, custo de falta e o custo do pedido, né? Então, a gente vai falar sobre cada um deles, né, desses 3 grupos. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o custo da manutenção. O custo da manutenção, ele pode chegar a 75% do total de uma empresa gasta com seu estoque. Ele é o grupamento das despesas relativas às armazenagens dos itens entre si, né? Então, no caso, a manutenção desse estoque, por quê? São locais para guardar, são pessoas que conferem estoques, tudo isso, né, entra nesse custo de manutenção dos estoques, para poder, né, manter, ou seja, para poder fazer esse cálculo de estoque. Geralmente, o custo mais representativo do grupo é o aluguel, né, onde nós falamos já, é um aluguel de um local de armazenagem adequado, né, o local onde vai armazenar esses estoques. Há, entretanto, outros custos também envolvidos, como as medidas de segurança, alarmes, câmeras, vigilantes e etc. Né? Então, tem bastante coisa. Olha bem, aluguel, as medidas de segurança, né? As medidas de segurança que vai entrar os alarmes, câmeras, os vigilantes que cuidam do local onde estão armazenados esse estoque, a desvalorização, então, das mercadorias enquanto elas estão em estoque, o custo do dinheiro, que o dinheiro, no caso, quando o estoque está parado, quer dizer que o dinheiro está preso, né? Então, não tem como sair, né? O dinheiro está preso ali naquele local, porque o estoque está tudo parado. Então, não tem como gerar lucro, nem vender o estoque porque está parado. Ele está preso, né? O caso do dinheiro está preso enquanto os itens não são vendidos e outras coisas mais. Aqui também entra os custos de risco de danos ou perdas, seja por problemas no espaço físico da armazenagem, funcionários mal intencionados e etc. Ou seja, o que está falando aqui nesse custo da manutenção, né? Então, como nós falamos, a custo da manutenção chega a 75%. São vários fatores que a gente tem que calcular. Então, nesse último item que nós falamos aqui sobre os riscos, dano, perda, problema de espaço físico, funcionários mal intencionados, porque dependendo do estoque tem funcionário que faz alguns furtos, roubos, né? Sem algumas pestes, algumas coisas que pode danificar o produto, dependendo do que é o estoque, né? Do que é o estoque daquela determinada empresa.
A armazenagem, talvez o espaço é pequeno, coberto, tem a chuva, tem a umidade, tem o calor. Então, tudo isso, né, vai entrar nesse custo de manutenção. Por isso que o custo é tão alto, 75% desse curso. Aí nós vamos falar agora sobre o próximo custo, no próximo vídeo.